Bom, senhores, vamos continuar então. Exercício 2. Considere o seguinte problema de valor inicial e de contorno, P, V e F. Problema de valor inicial, F eu não sei o que é, mas também não faz diferença, representado pelas equações. Aí você vai pensar, nossa, professor, mas que equação... Não sou professor, né? Nossa, mas que equação feia! Tipo, relaxa. O que significa o problema de valor inicial e de contorno? Dentro dos exercícios das provas que a gente vai fazer, a equação do calor ela vai ser sempre uma equação de U, de x e t, com algumas considerações. Vamos deixar isso mais explícito. A equação do calor, ela normalmente ela é alfa ao quadrado U derivado duas vezes em x, que significa isso, é igual a U de t. Essa equação aqui, ela é usada quando a gente tem condições de contorno homogêneo. Certo? E vamos ver as condições. Isso aqui é usado para a gente chegar em U de x t, que seria a integral disso aqui em t, ou a integral duas vezes disso aqui em x, que seria o nosso perfil da temperatura. U de xt, ele descreve a temperatura no corpo. Ora pode ser barra, ora pode ser tubo, ora pode ser chapa, mas não faz diferença. Independente se for barra, tubo, corpo, é corpo. E a equação para agora, a gente não leva em consideração se é barra, tubo e corpo, sempre calcula do mesmo jeito, tá? Se as condições de contorno forem homogêneas, a equação que a gente vai usar vai ser essa aqui, tá? Aí ele vem aqui. Considere o seguinte problema de valor inicial. Todos os problemas, eles têm que nos dar, ou eles vão dar a equação que descreve a temperatura e vai pedir para a gente descobrir a condição inicial e as condições de contorno, que eu nunca vi ele pedir, o Flávio no caso pedir isso, ou ele vai dar as condições, ou ele vai dar a modelagem do comportamento da temperatura, para que a gente, com a condição inicial e com a condição de contorno, use essas condições iniciais e de contorno para conseguir chegar no perfil de temperatura. Ou seja, esse corpo, ou esse problema, ou essa situação, ele descreve uma temperatura em que a derivada segunda do perfil de temperatura em relação ao tempo, ou seja, o perfil de temperatura derivado duas vezes em relação ao tempo, mais o perfil de temperatura sem derivar, é igual ao perfil de temperatura derivado duas vezes em relação a x. Ele está nos dando regras para que a gente ache o perfil de temperatura. Ou seja, o perfil de temperatura que a gente achar, ele vai ter que concordar com essa igualdade aqui. Derivada segunda em função do tempo, mais ele normal, vai ser igual a derivada segunda em função do espaço, que é x. Variando de 0 a 1. Tá. O problema de valor inicial e de contorno. O que é o valor inicial? O valor inicial seria o nosso perfil de temperatura quando t é 0. E aqui, no caso, ele dá uma coisa que
uma igualdade que deixa todo mundo, nossa, professor, mas eu não estou entendendo. É assim, ó, o perfil de temperatura, quando o tempo for zero, ele vai ser igual ao seno de πx, sendo que a derivada do perfil de temperatura em relação a t somente uma vez, com o t, isso aqui é t de tempo, tá? Igual a zero, vai ser igual a zero. Fica tranquilo que mais para frente eu vou explicar isso, mas isso aqui ele está condicionando o nosso perfil de temperatura a um comportamento. E aqui também ele está condicionando o nosso perfil de temperatura a um comportamento. Aí, condições de contorno. A condição de contorno ele está apresentando como U de zero, ou seja, quando o espaço for zero para qualquer tempo, a temperatura vai ser zero. E quando o espaço for 1, que está indo de 0 a 1, ou seja, quando o espaço for a outra extremidade em qualquer tempo, vai ser t igual a zero. Aqui, se ele não tivesse dado esse comportamento da temperatura, a gente ia ver que a condição de U de 0t é igual a zero e U de 1t é igual a zero. Isso daqui seria a nossa condição de contorno homogênea. E aí, nesse caso, se ele não tivesse dado esse perfil de comportamento, a gente ia usar a equaçãozinha aqui, porque as condições de contorno ali são homogêneas, tá? Isso também nos ajuda em mais coisas que eu vou explicar mais pra frente. Então vamos lá. O que significa a gente ter U de 0t igual a zero e U de 1t igual a zero? Vendo esse exemplo aqui, isso aqui é só para entendimento, tá? Não está relacionado com o exercício 2 que a gente está fazendo. Quem já entender isso pode pular mais para frente no vídeo. Provavelmente alguém vai perguntar, mas Vitor, eu não entendi. Como que pode o U de 0t no enunciado ele falar que é 0 graus Celsius? Eles vão ter enunciados que ele vai dar pra gente em que ele vai falar que a barra ela foi aquecida uniformemente a 50 graus Celsius. E aí ela foi colocada no meio onde as temperaturas eram de 0 graus Celsius e 0 graus Celsius. O que muita gente vai acabar percebendo vai falar, poxa, mas não faz sentido U de x sendo zero ser igual a zero, sendo que a barra foi aquecida a 50 graus Celsius. Aí que tá. Sempre que a gente estiver falando de U de 0t e U de LT, a gente vai estar falando dessa linha aqui, certo? Dessa interface e dessa interface. Ou seja, nessa interface a gente poderia teoricamente escolher a temperatura de 50 graus Celsius ou a temperatura de 0 graus Celsius. Aqui, nessa interface, L, a gente poderia escolher 0 graus Celsius ou 50 graus Celsius. O que isso significa? Quando a gente está fazendo exercício, a gente considera o U de 0t nessa interface a temperatura do meio. E U de LT, a temperatura do meio. Ou seja, nas interfaces a gente considera a temperatura do meio, tá? E aí aqui nesse exemplo, o nosso U de x 0 é igual a 50. Por quê? Porque no tempo zero a barra estava todinha a 50 graus Celsius. Ah, mas o x igual a zero não era para ser zero? Aí que tá. O macete é o U de 0t e o U de LT, eles são temperatura do meio. E esse aqui, U de x no tempo zero, é temperatura da barra.
tá? E a expressão de temperatura, ela funciona se a gente adotar esse modo de pensamento. Ou seja, se a gente tentar adotar, mas e se eu fizesse com U de 0T 50 graus Celsius e U de LT, U de 0T 50 graus Celsius e U de LT 50 graus Celsius, que é a temperatura da barra, e não 0 graus Celsius. Aí o nosso perfil de temperatura não vai descrever corretamente a temperatura. Então, gravem isso. U de 0T e U de LT é a temperatura do meio, tá? E U de X no tempo zero é a temperatura da barra dada, tá bom? Então, visto isso, vamos voltar lá pro exercício. Agora fica um pouquinho mais fácil de entender esse U de 0T e U de L, no caso aqui 1, né, que vai de 0 a 1, T. Ou seja, ele está nos falando que o meio tem temperatura de 0 graus Celsius e que a barra tem uma temperatura de seno de π que varia com o tempo. E ele dá mais uma informação, que a derivada do nosso perfil de temperatura em relação ao tempo, com o tempo igual a zero, vai ser também zero. Ou seja, essa informação aqui pode nos ser útil para a resolução do problema. Então, vamos lá. Usando o método de separação de variáveis, determine as duas equações diferenciais ordinárias associadas. O que é uma equação diferencial ordinária? A equação diferencial ordinária vai ser, por exemplo, x duas linhas mais x igual a zero. Tem que ser alguma coisa derivada, e isso aqui nos dará, quando a gente resolver isso, daria uma função x de x, tá? Igual a seno mais cosseno de alguma coisa. O que é uma equação diferencial ordinária? É isso aqui. É um x de x derivado duas vezes, uma vez, mais um x de x derivado nenhuma vez, duas vezes, igualado a zero, tá? Então, o que ele está pedindo é isso aqui. Essa equação, isso é uma equação diferencial ordinária. Usando o método da separação de variáveis, determine duas equações diferenciais ordinárias associadas, juntamente com as respectivas condições iniciais e condições de contorno. Tá, como a gente vê que o problema ele é um problema de condição de contorno homogêneo, ou seja, U de 0t é igual a 0 e U de L, no caso 1t é igual a 0, isso dá condição de contorno homogênea, a gente pode fazer direto o nosso U de xt, ele vai ser U de xt igual a x de x vezes t de t. Ou seja, se não for condição de contorno homogênea, se por exemplo, no nosso exemplo, vamos falar de condição de contorno não homogênea, ele põe aqui que esse lado aqui está isolado. Já deixou a nossa condição de contorno não homogênea. Logo, quando a condição de contorno não é homogênea, então aqui, ó, para não homogênea, vai ficar U de xt igual a V de x mais W de xt, e o V de x vai ser a condição estacionária e o W de xt vai ser a condição transiente. Vai ser o valor estacionário e o valor transiente. E nesse caso aqui, a gente vai achar que W de xt, ele sim
vai ter um valor de x vezes t de t. Ou seja, quando é condição de contorno homogênea, que é o caso do nosso exemplo, sem isso aqui, quando é condição de contorno homogênea, a gente pega u de xt direto é x de x vezes t de t. Quando a condição de contorno não é homogênea, por exemplo, tem um isolante em um dos lados, ou um dos lados é uma temperatura diferente, quando a condição foge disso, u de 0t igual a 0, u de lt igual a 0, aí dificulta o nosso exercício, porque o u de xt não vai ser mais só x de x vezes t de t. O nosso exercício vai ser u de xt é condição, comportamento estacionário mais comportamento transiente, e o comportamento transiente vai ser x de x vezes t de t. Isso dificulta o exercício. Mas ainda bem que esse exercício que ele deu é condição de contorno homogênea, que a gente vê aqui no exercício, igual a 0, u de 0t igual a 0, u de 1t igual a 0. Então, a gente pode fazer direto, como está na resolução aqui, u de x de x vezes y de y é o nosso perfil de temperatura, não precisa colocar transiente estacionário. Aí como que a gente escreve esse valor? Eu acho que eu vou pausar o vídeo porque está ficando muito grande e vou continuar no próximo vídeo, tá?